Olá, gente, eu sou Érico Veríssimo, do canal Cartas para Decifrar-te, em parceria com Augusto Santos. Jesus Cristo e a Virgem Maria sejam para vocês proteção e guia. Convido você a fazer uma consulta particular comigo de 30 a 60 minutos, ou sua mandala astrológica para 2020. Envie e-mail ao cartasparadecifrar-te@hotmail.com e nós informaremos os valores no nosso WhatsApp. Lhe convido também a conhecer o belíssimo trabalho de Augusto Santos, as peças elaboradas por ele em macramê. Peças como este colar que estou usando, que é um colar masculino, bracelete, japa-malas, colares femininos diversos e muitos artigos feitos em macramê e pedras naturais. O Instagram do Augusto é Milenário Macramê. O nome correto está na descrição desse vídeo. Seguindo também o Instagram Milenário Macramê, vocês poderão participar mais adiante dos nossos sorteios. Sorteio que farei ainda este ano de mandalas astrológicas e em janeiro, no aniversário do canal Cartas, um sorteio de consultas. Todos eles serão pelo Instagram Milenário Macramê. Gratidão a todos desde já. Se inscreva no canal se gostou, curta, compartilhe, deixe seu like e comentário. O motivo de estar aqui hoje conversando com vocês foi um lindo presente que recebi, que é esse livro, Osho, Tarô da Transformação. Livro e carta. E cartas, né? O oráculo acompanha o livro. Só que eu me senti tão enriquecido, tão sensibilizado, tão tocado a cada fábula, a cada conto que a obra nos apresenta para ilustrar as cartas, que resolvi partilhar com vocês. Vocês fazem parte já da nossa vida, minha vida, da vida de Augusto, e nós procuramos garimpar o que há de melhor para partilhar com vocês também. O oráculo vocês irão ver em diversos momentos, nas tiragens que farei, e escolhi alguns contos para ler, 3 contos, 3 fábulas desse livro maravilhoso, recomendo a todos que quiserem fazer a leitura. Escolhi 3 fábulas para a gente conversar um pouquinho. A primeira é essa daqui, cuja ilustração da carta é Pensamentos Desejosos. Pensamentos desejosos. Pensamentos desejosos. A parábola da árvore dos desejos. Aquele que pensa cria seus pensamentos. Essa é uma das verdades as mais fundamentais, a se compreender. Tudo aquilo que você vivencia é criação sua. Primeiro você cria, depois vivencia, depois fica preso na experiência, porque não sabe que a fonte de tudo está em você. Uma vez um homem estava viajando e entrou acidentalmente no paraíso. No conceito indiano de paraíso, há árvores que realizam desejos, as kalpatarus. Basta se sentar debaixo delas, desejar alguma coisa e imediatamente o desejo se realiza. Não há qualquer intervalo entre o desejo e a realização. Você pensa e imediatamente aquilo se concretiza. O pensamento se realiza no mesmo instante. Essas kalpatarus nada mais são que um símbolo da mente. A mente é criativa com seus pensamentos. O homem estava cansado, assim ele adormeceu debaixo de uma árvore dos desejos. Quando acordou, estava com muita fome. Então disse, queria conseguir comida em algum lugar. E imediatamente a comida apareceu do nada, flutuando à sua frente, com um aroma delicioso. Ele começou a comer, e quando estava se sentindo satisfeito, outro pensamento surgiu em sua mente. Se pudesse conseguir algo para beber. Nada é proibido no paraíso, então imediatamente um precioso vinho apareceu. Bebendo vinho, relaxando na brisa fresca do paraíso, à sombra da árvore, ele começou a imaginar. O que está acontecendo? Fui parar dentro de um sonho? Ou há fantasmas aqui me pregando peças? Então fantasmas apareceram.
ferozes, terríveis, repugnantes. O homem começou a tremer e pensou: agora com certeza vou morrer. Esses fantasmas vão me matar. E ele foi morto. Essa parábola é muito antiga, tem um imenso significado. Sua mente é uma árvore dos desejos. O que você imaginar será realizado, mais cedo ou mais tarde. Às vezes a demora é tão grande que você se esquece completamente que havia desejado aquilo muito tempo antes. Algumas vezes a demora é de alguns anos ou de algumas vidas. Então você não consegue identificar a fonte. No entanto, se olhar bem fundo, vai descobrir que seus desejos estão criando você e sua vida. Eles criam seu inferno e criam seu paraíso, criam sua infelicidade, criam sua felicidade, criam o negativo e o positivo. Todas as pessoas são mágicas e tecem um mundo mágico em torno de si, depois emaranhadas nele, ficando depois emaranhadas nele. A aranha presa na própria teia. Uma vez que isso tenha sido compreendido, as coisas começam a mudar. Você pode começar a brincar, pode transformar seu inferno num paraíso. É apenas uma questão de desenhá-lo numa versão diferente. Ou seja, se estiver realmente fascinado pela felicidade, pode criar mais ainda, até que seu coração fique cheio dela. Mas você nunca poderá se queixar, porque saberá que é a sua própria criação, é sua pintura. Você não poderá fazer com que ninguém se sinta responsável por isso, então toda a responsabilidade é sua. Surge então uma nova possibilidade. Você pode deixar de criar o mundo, pode parar com isso. Não é necessário criar o paraíso e o inferno, não há necessidade alguma de criar. Aquele que cria pode relaxar, repousar. Este repouso da mente é a meditação. Vejam, gente, que riqueza de texto, de fábula. Vou começar comentando por essa última frase. Este repouso da mente é a meditação. Nós temos uma necessidade imensa de repousar a mente. Algumas civilizações já têm esse domínio com maior facilidade. As pessoas, por exemplo, que vivem na Índia, têm facilidade de relaxar, de meditar, de respirar. Já nós aqui, no Brasil e em outros países, vivemos numa agitação imensa. Uma prece para a gente é difícil, parar por 5 minutos, prestar atenção em nossa respiração é difícil. E como isso é importante? Parar, desacelerar a mente, pensar em nossa... observar, pensar não, observar nossa respiração, observar os pensamentos que se formam e deixá-los passar sem julgamento. Algumas vezes pensamentos ruins, noutras bons pensamentos, e nós ali como telespectadores. Isso nos ajuda a crescer, a relaxar, a renovar nossas energias e a termos domínio mental. Outro ponto maravilhoso para mim desse conto, que eu disse esse tem que ser o primeiro a ser lido, é essa questão de entendermos que nós somos co-criadores. Quem acompanha as minhas tiragens sabe que eu, embora reconhecendo como tarólogo, como oraculista, que existe de certa forma um destino. Um destino porque tem coisas que nós criamos lá atrás, como o próprio conto aqui disse. Às vezes a nossa criação vem de outras vidas, são coisas criadas em muitas vidas. Por isso, tudo é criação nossa. Mesmo que chamamos de destino, mesmo que nessa vida às vezes está programado, né? Algo que não fizemos, acreditamos não ter feito por onde, né? Muitas vezes nos acontece e foi criado por nós lá atrás. Então precisamos ser responsáveis, gente. Precisamos ter responsabilidade, cuidado com os nossos pensamentos e palavras. Se vem um pensamento ruim, vai embora. Eu te liberto e deixo passar. Você não faz parte de mim. Eu sou digno de bons pensamentos. Eu sou digno de paz. Imaginem se nós vivermos nesse mundo de hoje cheio de turbulência, né? Imaginem se nós vivermos, é ótimo que nós vivemos. Eu quero dizer assim. Imagine se nós vivermos pensando como é que eu vou me proteger da violência do mundo.
Como é que eu vou me proteger da temperatura que está aquecendo demais? Como é que eu vou me proteger de estar na rua e de repente pegar um vírus? Se a gente pensar nisso, a gente cria uma paranoia. A forma de proteção é acreditar. Eu sou protegido. Eu sou grato. Eu sou envolvido por um círculo de luz. E somente o bem me alcança. Somente o bem me alcança. Eu sou digno de prosperidade e paz. Então, é o comentário que eu queria deixar desse tema, desse conto, Pensamentos Desejosos. Vamos agora para o conto Ego, a mulher e a travessia do rio. Então temos aqui a imagem da carta. A mulher e a travessia do rio. O ego é um fenômeno social e a sociedade não é você. Mas ele lhe dá uma função na sociedade, um lugar na hierarquia da sociedade. E se você se contentar com ele, irá perder a oportunidade de encontrar seu verdadeiro eu. Você já notou que todo tipo de sofrimento vem por meio do ego? Ele não pode fazê-lo feliz, ele só pode torná-lo infeliz. O ego é o inferno. Sempre que estiver sofrendo, tente observar e analisar, e você vai perceber. De alguma forma é o ego que causa sofrimento. 2 monges budistas estavam voltando para o mosteiro quando chegaram a um rio. A corrente era muito forte, era uma região montanhosa. Uma jovem e bela mulher estava ali, esperando que alguém a ajudasse a atravessá-lo, pois estava com medo de fazer isso sozinha. Um monge, o mais idoso, é claro, porque o de mais idade sempre caminha na frente, meros jogos de ego. Se for mais velho, você tem que caminhar na frente. Monges mais jovens precisam caminhar um pouco atrás. O monge mais velho vem primeiro. A garota pediu a ele: "O senhor pode me ajudar? Basta segurar minha mão. Estou com medo, a corrente está muito forte e talvez o rio possa ser fundo." O velho fechou os olhos. É isso que Buda diz aos monges, que se vissem uma mulher, sobretudo uma mulher bonita, deveriam fechar os olhos. Isso é surpreendente. Você já a viu, depois você fecha os olhos. Do contrário, como pode saber que ela é uma mulher e bela? Você já foi afetado e agora fecha os olhos? Então ele fechou os olhos e entrou no rio, sem responder à mulher. Em seguida chegou o segundo monge, o mais jovem. A garota estava com medo, porém não havia nada mais a fazer, o sol estava se pondo, logo seria noite. Então ela pediu ao jovem monge: "Por favor, você pode segurar minha mão? O rio parece fundo. A corrente está forte, estou com medo." O monge disse: "É fundo, eu sei. E de nada adiantará apenas darmos as mãos. Suba nos meus ombros, e eu a carregarei até o outro lado." Quando chegaram ao mosteiro, o monge mais velho disse para o mais jovem: "Você, companheiro, cometeu um pecado. E vou contar que não somente tocou a mulher, não somente falou com ela, como a carregou nos ombros. Você deveria ser expulso de nossa comunidade. Não é digno de ser um monge." O jovem simplesmente sorriu e falou: "Parece que, embora eu tenha deixado aquela mulher a alguns quilômetros, você ainda a carrega nos ombros. Andamos tanto e você ainda está incomodado com isso?" Ora, o que estava acontecendo a esse velho monge? A mulher era bela. Ele havia deixado escapar uma chance. Ele estava irritado, com inveja. Estava cheio de sensualidade, muito confuso. O mais jovem, no entanto, estava completamente puro. Carregou a mulher dentro do rio e a deixou na outra margem, e foi só. A coisa terminou ali. Nunca lute contra a ganância, o ego, a raiva, a inveja, o ódio. Você não pode eliminá-los, você não pode combatê-los. Tudo o que pode fazer é ficar consciente deles. No momento em que tomar consciência deles, estará livre. Na luz, a escuridão simplesmente desaparece. Outro lindo conto, não é, gente? Que ilustra a inveja do monge mais velho, porque o monge mais jovem falou com a mulher, tocou-a, colocou-a nos ombros para salvá-la, com um sentimento puro
de respeito, de fraternidade, de caridade legítima, de compaixão. E no final do conto, o entendimento de que todos nós temos pensamentos, sentimentos impuros, de inveja, de raiva. E se a gente luta, se a gente alimenta, muitas vezes a gente não consegue vencê-los. Então é necessário reconhecer: Senhor, eu ainda tenho este pensamento, eu quero me transformar. Eu quero deixá-lo passar. Vamos ao derradeiro conto. O riso. Chama-se O Riso. O riso. A última surpresa do místico chinês. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri. O riso é eterno. A vida é eterna. A celebração contínua. Os atores mudam, mas a peça continua. As ondas se sucedem, mas o oceano continua. Você ri, você muda, e a outra pessoa ri, mas o rio prossegue. O riso prossegue. Você celebra, mas alguém celebra, mas a celebração continua. A existência é contínua. É um contínuo. Não há um único momento em que ela se interrompe. Nenhuma morte é morte, porque cada morte abre uma nova porta. Então é um começo. Não há fim para a vida. Há sempre um novo começo, uma ressurreição. Se você trocar sua tristeza pela celebração, então também será capaz de trocar a morte por ressurreição. Aprenda essa arte enquanto há tempo. Ouvi falar de 3 místicos chineses, ninguém sabe o nome deles, hoje em dia. E nunca ninguém soube quais eram. Eles eram conhecidos apenas como os 3 santos risonhos. Porque nunca faziam nada além disto. Eles riam. Essas 3 pessoas eram realmente belas quando riam. A barriga dos 3 balançava, era contagioso, pois os outros também começavam a rir. Todos na praça do mercado começavam a rir. Poucos momentos antes era um lugar feio, onde as pessoas só pensavam em dinheiro, mas subitamente esses 3 loucos chegavam e mudavam a atmosfera de todo o mercado. Agora todos haviam esquecido que tinham ido comprar e vender, ninguém estava mais cheio de ganância. Durante alguns segundos, um novo mundo se abria. Eles viajavam por toda a China, indo de cidade em cidade, apenas para fazerem as pessoas rirem. Pessoas tristes, pessoas irritadas, gananciosas, invejosas, todas começavam a rir com eles. E muitos encontravam a chave. Você pode se transformar. Contudo, quando estavam num vilarejo, um dos 3 morreu. As pessoas do vilarejo se reuniram e disseram: isso criou um problema. Agora vamos ver como eles vão fazer para continuarem rindo. O amigo deles morreu, eles têm que chorar. Mas quando chegaram, os 2 estavam dançando, rindo, celebrando a morte. As pessoas disseram: isso já é demais. Quando um homem morre, é profano rir e dançar. Os 2 responderam: durante toda a vida rimos com ele. Como podemos lhe dar o último adeus de modo diferente? Temos que rir, temos que nos divertir, temos que celebrar. Esse é o único adeus possível para um homem que riu durante toda a vida. Não podemos pensar nele como alguém morto. Como o riso pode morrer? Como a vida pode morrer?
Depois o corpo tinha de ser cremado e as pessoas do vilarejo disseram: vamos lhe dar um banho, como prescreve o ritual. Mas os dois amigos responderam: não. Nosso amigo disse: não executem nenhum ritual, não troquem minha roupa e não me deem banho. Apenas me coloquem como estou na pira funerária. Portanto, precisamos seguir as instruções dele. Então, subitamente, houve um grande acontecimento. Quando o corpo foi colocado na pira acesa, viram que aquele velho homem havia pregado em todos uma última peça. Havia escondido muitos fogos sob as roupas. E houve um festival pirotécnico. Então todo o vilarejo começou a rir. Os dois amigos loucos estavam dançando e logo todos estavam dançando também. Não era morte, era uma nova vida. Deus os proteja e os conduza sempre.